e também notei no Gabriel, uma espécie de obsessão de que o nosso fracasso se cifra na falta de acúmulo. Aí eu me pergunto, me fazendo de advogado do diabo tomando vantagem da minha ideia, minha idade avançada, por que isso é necessário? Por que acúmulo é necessário? Por que essa ideia fixa com acúmulo? Essa é uma ideia que a esquerda parlamentar e os seus associados de direita nos enfiou na cabeça que vocês têm fôlego curto, vocês não acumulam nada, vocês vivem de explosões sucessivas, as resistências de vocês não dão em nada. Mas desde quando resistência para dar em alguma coisa? Resistência para resistir. Aí nós começamos a percorrer o mundo e começamos a perceber que no mundo inteiro, não só na Europa, nos Estados Unidos, mas também na China, na Índia, também há resistência, que muitas vezes a resistência ela tem uma conotação quase que suicidária, quase que nihilista. É só observar de perto o que aconteceu nos últimos 2 anos em Hong Kong. Nós sabemos que nós vamos perder, nós sabemos que seremos massacrados, nós sabemos que o poder da China continental é incomensurável, mas a esquerda dissidente de Hong Kong, que será massacrada, levará vocês juntos. Nós vamos virar pó, mas as cinzas de vocês irão junto conosco, senão vão tocar fogo no mundo. Então, há uma coisa que não está sendo contemplada no livro, ou nos depoimentos de vocês, que é essa obsessão do acúmulo de forças. Acumular forças para o quê? Afinal, se nós não temos mais programa, porque já foi para o brejo. O progressismo, a integração já foi para o brejo. A acumulação não vai mais se dar nessa direção. Então, acumular forças para fazer o quê? Eu acho que isso ainda é um resquício da famosa estratégia de 2 passos. Nós tomamos o poder e depois mudamos a sociedade. Quando o pobre do Holloway, escreveu o livro Como Mudar o Mundo Sem Tomar o Poder, advogando a causa dos zapatistas, ele foi chamado de idiota por Deus e todo mundo. Pode até ser, mas ele poderia dizer, mas quando é que deu certo isso? Essa história de tomar o poder e mudar o mundo. Tomou-se o poder várias vezes. O que se mudou no mundo? A China. A grande novidade da China, a China é o divórcio entre capitalismo e democracia. Esse divórcio aconteceu na Europa há 4 décadas atrás. Qual é a novidade? Não tem novidade. Então, digamos, o fato, nós temos que começar a não é habituar, a saber que dividendos, que resultados estratégicos nós podemos tirar dessa constatação de que a luta por acumular forças e, portanto, mudar a correlação de forças é uma coisa de uma outra era geológica. Eu acho que esse é o ponto. E, ao mesmo tempo, levar em conta, isso não é, digamos, passar a rapadura para o capitalismo, que o desenvolvimento das forças produtivas, aquela que os nossos ancestrais acreditávamos, é excepcional atualmente. É excepcional. Então, há meios de adiar o fim do mundo, postergar o fim do mundo e transformar esse fim do mundo em outra coisa. Mas esses meios não passam necessariamente pela acumulação de forças para mudar a correlação de forças e sermos nós a conduzir o processo de contornar o colapso do mundo, que cedo ou tarde vai acontecer de algum jeito que nós não sabemos, do ponto de vista ecológico, assim, e por aí vai. Então, eu acho que, digamos, nós estamos, de certa maneira, digamos, não reconhecendo o prato no qual estamos comendo. Isso é, nunca houve tanta resistência. Nunca houve tanta resistência, inclusive a ressurreição do protagonismo político dos povos originários, como nos últimos 30 ou 40 anos, em que nós só perdemos. Eu acho que esse é o ponto. Então, não se deve jogar fora essa ideia de nós temos fôlego curto. Essa é a objeção principal contra quê? Contra junho. Então, vou lhes dar apenas, me dar em 5 minutos, um depoimento pessoal. Em 2012, um grupo de militantes, ex-militantes, mas militantes de verdade, não é classe média que dedica um pouco do seu tempo, do seu dinheiro para contribuir com movimentos sociais populares e assim por diante, esclarecer com as suas luzes e por aí vai. Militantes de verdade, de movimentos sociais de verdade, militantes de tempo integral, e que, portanto, era questão de vida ou morte, aquele movimento tivesse sucesso, lhes desse de comer, entre outras coisas, além da organização, para poder resistir a tiro de jagunço, por exemplo. Portanto, estou falando de movimentos rurais, entre outras coisas, mas também movimentos urbanos. A um determinado momento, no fim dos anos 10 desse século, chegaram à conclusão que haviam batido no teto. E que, portanto, a militância era apenas um ritual para a classe média, que participava como assessoria técnica, e era um ritual para os próprios militantes, que tocavam o jogo de maneira automática, no piloto automático. Portanto, era necessário fazer alguma coisa. Marcou-se uma reunião de 50, 60 pessoas para rediscutir o que fazer agora, depois que batemos no teto. Passou-se 10 dias se discutindo, não chegou a nenhuma conclusão. Menos a possibilidade, é necessário procurar a unidade, acumular forças e mudar a correlação de forças. Isso não está em discussão. Está em discussão apenas como sobreviver, o que fazer agora, que não basta apenas sobreviver, mas nós batemos no teto. Bom, isso foi em 2012. Um ano depois, junho explodiu.
e nós não soubemos o que fazer com junho, e junho explodiu. Então, essas coisas acontecem e independem da unidade, da acumulação de forças e por aí vai. Explodiu junho. E era muito mais do que apenas 20%, 20 centavos no aumento das tarifas no Brasil inteiro, particularmente em São Paulo. Em junho, que explodiu, muita coisa poderia ter acontecido, que independia dessa famosa acumulação de forças, dessa famosa unificação, que foi o superego, para dizer de maneira vulgar, que a esquerda parlamentar e a direita e a mídia botaram na nossa cabeça e nós aceitamos. Fracassamos. Fracassamos porque não soubemos oferecer o quê? A famosa alternativa de poder. Então, nós estamos utilizando conceituação da Idade da Pedra. Me desculpe, eu não sou progressista nem inimigo das trevas e assim por diante, mas nós estamos usando coisas antigas para travar os nossos próprios movimentos. O que significa? O que há de mal em resistir indefinidamente? Não vamos resistir indefinidamente, não tem como. Faz parte, digamos, desde o fim do Paleolítico, desde o Neolítico, esse tipo de reação. Eu não estou dizendo que vai ser assim o tempo todo. Eu estou dizendo que nós estamos cavando um pouco o nosso túmulo num falso problema. Essa ideia de... Bom, é claro que tudo é possível. Eu acho que por exemplo, o fim do Rodrigo Nunes, que eu acho excelente, que eu já tinha lido quase tudo, já tinha saído de maneira avulsa, do Trauma à Vertigem, ele aposta nessa janela do impossível que se torna possível. Mas ele não diz como vai abrir, quem vai abrir, em que circunstâncias vai abrir, mas que isso existe. Em junho existiu. Nós esquecemos, junho ficou uma data apenas, uma data para periodizar uma década da história brasileira. Começou em junho e terminou no Bolsonaro. Todo mundo diz isso. A favor ou contra, todo mundo só diz isso. Mas todo mundo esquece. Todo mundo esquece o que aconteceu no Brasil durante 6 meses em mais de 500 cidades. Não foi assim. Ficamos uma semana na rua, derrubamos as tarifas e depois veio a direita para o Cutu, tomou conta de tudo, a mais a mídia, derrubaram a presidenta e por aí vai. Não foi assim, não. Nós não sabemos o que significa inconformismo ativo nas ruas, a ponto de se tomar câmaras municipais em 500 sociedades brasileiras. Que energia é essa que despontou naquele momento? O que é isso? Explodiu. O que foi essa explosão? E nós estamos esquecendo. Ninguém que eu conheça, e eu conheço bastante gente na academia que faz pesquisa, quando se fala de junho, neca, silêncio absoluto. Mas alguém de vocês, sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, foram até o fundão de Goiás, Mato Grosso, Piauí, pesquisar cidade por cidade, o que as pessoas pensavam fazer quando levantaram do sofá diante da televisão e foram para a rua protestar sobre qualquer coisa. O que aconteceu depois? O que elas fizeram? Qual era a história de vida delas? O que elas fizeram depois? Ninguém foi pesquisar isso. Então, junho desapareceu. A maior explosão popular da história recente do Brasil desapareceu pura e simplesmente do mapa e virou uma data para controvérsias. Deu ou não deu nisso? Ponto. Acabou. É isso que nós queremos resolver, queremos saber. Agora, o que de fato aconteceu na população brasileira, ninguém está interessado. O que aconteceu na periferia? Aí nós esquecemos que o famoso... Aí as coisas começam a complicar. O famoso homem de bem, cidadão de bem, que nasceu, que a direita inventou nas últimas semanas de junho, a partir de então, digamos, amplificou e passou a ser, digamos, a guarda pretoriana de fato, fardado ou não, do bolsonarismo, nasceu lá naquela transformação redescrita pelo Gabriel Feltran, 30 anos atrás, quando a oposição não era mais a inclusão por meio do trabalho na sociedade salarial, a oposição para ser moral entre os homens de bem e quem? Os bandidos. Só que, nesse momento, a inovação do bolsonarismo foi nos incluir, a nós, consultoria técnica de movimentos sociais, ou militantes propriamente dito, não sei, não conheço, não sei o que vocês fizeram, na categoria desses bandidos a serem matáveis, elimináveis, descartáveis, e por aí vai. Então, tem coisas complicadas no meio do caminho, mas estudar o que houve nessa explosão, se ela dependeu de acumulação de forças, em 2013, olha, tinha mais esquerda, tinha uma nomenclatura gerindo fundos públicos e fazendo a distribuição de editais e fabricando movimentos sociais artificiais, e ponto. E não seria uma outra coisa que nós não conhecíamos, que explodiu. E, bom, desculpa, falei demais. Paulo,